E aí galera, tudo bom? Vamos para a correção de mais uma questão então. Essa correção é da PUC de Minas Gerais e hoje o tema da aula é Dinâmica Interna da Terra. Tá bom, gente? Vamos para a leitura da questão então. A teoria da tectônica de placas explica como a dinâmica interna da Terra é responsável pela estrutura da litosfera, sendo incorreto afirmar. Gente, são 4 afirmativas, tá? Vamos para a afirmativa A. Então, gente, vamos para a leitura da afirmativa A. A litosfera é a parte rígida que compõe a crosta terrestre. É segmentada em placas que flutuam em várias direções sobre o manto. Então, antes de eu responder se essa questão é verdadeira ou não, vamos fazer um apanhado geral sobre a dinâmica interna da Terra, que é o tema da questão de hoje, tá bom, gente? Então, eu fiz esse esqueminha aqui para vocês, para poder visualizar melhor como é que funciona a dinâmica da Terra. Aqui, gente, é a parte que a questão está falando, que é a crosta, tá bom? Essa partezinha aqui mais externa é a crosta e dela que a questão está falando. E a questão fala que a crosta ela é segmentada em várias partes e que essas partes se movimentam para várias direções. Isso é correto. Esses segmentos dessas partes que a questão está falando, na verdade, são as placas tectônicas. E elas têm esse movimento por causa do movimento que ocorre aqui na astenosfera, tá bom, gente? Que é o movimento de convecção. Então, sim, a crosta é toda segmentada, cada parte dessa é uma placa tectônica e elas têm esse movimento por causa das correntes de convecção que ocorrem na astenosfera. A astenosfera que eu tô falando é essa segunda camada aqui, tá bom, gente? Ela é uma camada plástica. O que é uma camada plástica? Ela não é nem sólida, nem líquida, tá bom? Ela ficou naquele meio termo, é tipo uma camada pastosa, assim, bem densa. E aqui ocorre um fenômeno chamado correntes de convecção. O que é isso, professora? As correntes de convecção, a parte de baixo, qual é a tendência dos materiais quando eles são frios e quentes? Os materiais mais frios tendem a descer e os materiais quentes tendem a subir. E é exatamente isso que ocorre. A parte que está mais fria desce e a parte que está mais quente sobe. Isso vai formando uma corrente aqui dentro da astenosfera. E são essas correntes que movimentam as placas tectônicas. A gente também tem o manto superior. O manto superior ele é formado por essa camada rígida aqui, sólida, tá? Ele é formado pela astenosfera e também pela crosta. Então, tudo isso aqui é manto superior, tá bom? Lembrando que essa primeira parte do manto superior é sólida, tá? A gente também tem o manto inferior, que é essa terceira camada aqui, que é uma camada sólida e densa também. Quando a gente chega no núcleo externo, a gente já tem uma mudança nos materiais. Aqui é uma camada líquida, tá bom, gente? Então, por que é uma camada líquida? Por causa da temperatura, que é muito quente lá no interior da Terra, e por causa da pressão. Aqui tem muita pressão exercendo em cima dos materiais. Então, o que ocorre? As moléculas elas vão se juntando ao ponto de se fundirem e formarem um material líquido, tá bom? E a gente tem um núcleo interno, que é essa parte aqui, e é a parte mais densa e rígida da Terra, que tem, no caso, é formada pelas ligas metálicas. A questão fala, no caso, da litosfera. A litosfera, que é a crosta, e sim, ela é segmentada e ela está flutuando em cima da astenosfera. E quem mexe essa placa tectônica para um lado ou para o outro são as correntes de convecção, tá bom, gente? Então, gente, vamos para a leitura da letra B. O movimento das placas pode ser convergente ou divergente, aproximando-as ou afastando-as, ou ainda deslizando-as uma em relação à outra. Correta, essa afirmativa está correta. Os movimentos da placa são esse aqui, gente, o convergente, o divergente e o transformante. O convergente é quando as placas estão se chocando, tá bom, gente? Então, quando as placas convergem, se chocam,
é o movimento convergente, tá? Aqui, no caso, é nesse movimento aqui que são causados terremotos, vulcanismo e todo esse tipo de abalo sísmico e tal que a gente vê por aí. A placa divergente é quando a placa está se afastando, ela diverge, então ela está se afastando. Nessa placa aqui, nesse tipo de movimento, é onde está acontecendo a produção de placa tectônica. Aqui há o que? O consumo de placa tectônica. E aqui, no caso, há uma produção de placa tectônica, tá bom, gente? E aqui é o movimento transformante. O movimento transformante é um movimento paralelo da placa. Entretanto, cada uma está numa direção diferente. Um exemplo bem interessante do movimento transformante é a placa de San Andreas, lá nos Estados Unidos. É muito interessante porque você consegue ver aquela falha enorme, lembrando que falha é uma fratura com movimento, que é exatamente o que ocorre aqui, tá bom, gente? Uma falha enorme em pleno solo americano. Ela está no litoral. Então é um exemplo bem interessante de placa transformante, mas não é o único, tá bom, galera? Então sim, essa afirmativa está correta. Letra C, gente. A tectônica é responsável por fenômenos como a formação de cadeias montanhosas, a deriva dos continentes, expansão do assoalho oceânico, erupções vulcânicas e terremotos. Gente, essa afirmativa está correta. Vamos explicar ela por pontos, tá bom? Por partes, porque ela vai citando muitas coisinhas. Então vamos por partes. Primeira parte que ela cita é a formação de cadeias montanhosas. Beleza, gente. Quando há encontro de placas, no caso, numa zona convergente, ocorre que a formação de montanhas, tá bom? Pode ocorrer a formação de montanhas. Um exemplo que a gente tem aqui pertinho, é o caso da placa sul-americana e da placa de Nazca. A placa sul-americana é a placa onde o Brasil se encontra. E a placa de Nazca é uma placa oceânica. Quando a placa sul-americana e a placa de Nazca se encontraram, a placa de Nazca, por ela ser oceânica, ela é mais leve. Então a força que a placa sul-americana exerce sobre ela é maior. Então a placa de Nazca entrou por debaixo da placa sul-americana. E a placa sul-americana, ela se enrugou. Esse enrugamento que há aqui é a formação das cadeias montanhosas. Tá bom, galera? Então entenderam direitinho? Zona convergente, encontro de placas, no caso uma placa continental com uma placa oceânica. Quando há esse encontro, a placa oceânica ela entra debaixo da placa continental, causando um enrugamento da placa continental, formando uma cadeia montanhosa, como é o caso que há a Cordilheira dos Andes. Tá bom, gente? Segundo item da questão. Aqui ela fala da deriva dos continentes. Tá correto. No caso, a deriva dos continentes ela é causada pelo quê? Pelo movimento que há na astronosfera. E no caso, os continentes estão em cima das placas tectônicas, por isso eles se movem junto, tá bom, gente? Então, aqui é a litosfera, segmentadinha, cada segmento dessa parte da litosfera é uma placa tectônica e quem causa esse movimento são as correntes de convecção compostas lá na astenosfera, ok? Outro item é a expansão do assoalho oceânico. Então, gente, lembra que eu expliquei aqui onde há encontro de placas? Ao encontro de placas, lembra que eu falei que a placa de Nazca ela entrou debaixo da placa sul-americana? Quando ela entrou debaixo da placa sul-americana, esse movimento aqui é chamado de zona de subducção. Aqui está havendo consumo de placa. Então, se aqui está consumindo a placa, do outro lado da placa de Nazca, ela está sendo produzida. E aonde que é esse outro lado? É na zona divergente, que é onde a placa de Nazca está se afastando. Quando a placa de Nazca está se afastando, acontece o que? O extravasamento de magma. Esse extravasamento de magma por esse espaço que fica entre as placas, no caso, é o chamado a formação do assoalho oceânico, ou também formação de placa, porque está extravasando magma e está formando placa tectônica, tá bom? O próximo ponto da questão é erupções vulcânicas e terremotos. Erupções vulcânicas, gente. Lembra que eu falei aqui que há regiões que têm placas oceânicas e placas continentais. E também tem outros lugares que há encontro de placas só oceânicas, tá bom? Como é o caso das Ilhas do Havaí. As Ilhas do Havaí é uma placa oceânica encontrando a outra, tá? Quando essas placas oceânicas se encontraram, as duas se arquearam, as duas se dobraram. Aqui onde essa placa se dobrou, foi formando várias rupturas. Nessas rupturas houve o extravasamento do magma, e esse magma extravasado, essa lava, lembrando que magma quando está na astenosfera e lava já quando está fora da astenosfera. Então essa lava foi se acumulando.
E esse acúmulo de magma é exatamente isso, são os vulcões, é a formação do vulcão. E por isso, com isso que forma as ilhas vulcânicas, tá bom? Os terremotos, gente, acontecem nas zonas convergentes, tá bom? Um terremoto, um exemplo de terremoto muito grande que a gente teve foi o terremoto do Chile na década de 60. E ele teve uma escala, um 9,5 na escala Richter. Foi o terremoto mais grave já registrado, tá bom, gente? O que ocorre? Quando há o encontro das placas tectônicas, esse encontro ele é contínuo, tá bom, gente? Então esse movimento é contínuo. Entretanto, há momentos que ele pode ser mais abrupto. Nisso que esse encontro ele é mais abrupto, ele dá esse tremor, esse hipocentro lá embaixo na crosta, tá bom? Formando todo esse terremoto e com todas essas dimensões. Ok, gente? Então a questão tá totalmente correta, tá bom? Então, gente, leitura da letra D. As placas continentais e oceânicas possuem semelhante composição mineralógica básica, uma vez que essas placas compõem a crosta terrestre. Gente, lembra que eu falei que essa questão, ela estava procurando a afirmativa errada? Essa é a afirmativa errada. A crosta, no caso oceânica, as placas oceânicas e as placas continentais, elas são formadas por materiais completamente diferentes. As placas oceânicas, elas são formadas por basalto e as placas continentais, elas são formadas por vários minerais e rochas, como por exemplo o granito, que é a maior parte da composição das placas continentais, tá bom, gente? Então tá errada. Placa oceânica e placa continental não possuem o mesmo material de formação, tá bom, gente? Então, galera, essa foi a correção de mais uma questão. Olha, lembrando que toda segunda-feira questões lá na página do Facebook e toda quarta-feira os vídeos com a correção lá na página também, tá bom? Gente, peço atenção especial em relação a essa matéria para os meus alunos do primeiro ano e do pré-IFES lá do Radier. Gente, atenção a esses termos, tá bom? Não esqueçam isso na hora de fazer as questões, tá? Ó, muito obrigado e quem acertou continua seguindo o canal e quem não acertou segue também que daqui a pouco vai estar um expert em geografia. Valeu, gente, até semana que vem!